Desde o fim do ano anterior, se desenhava na Open uma disputa tripla pela dominância da década. O Hary Choopan, o atleta iraniano, vinha de um decepcionante segundo lugar no Olympia de 2024, depois de ganhar o Arnold do mesmo ano. Enquanto isso, o atual campeão, o Derek Lunsford, entrou no ano com um choque ainda maior. Ele foi de campeão em 2023 para medalhista de bronze em 2024, apresentando o pior físico da sua carreira recente. O Samson Dauda tinha acabado de se sagrar como o novo campeão da Open, tendo vencido o Olympia de 24, apresentando um físico gigantesco e depois de ter rapidamente galgado posições nos Olympias anteriores. Gentlemen, please take the first place check for $600,000. The Olympia gold medal, the Sandow, and the title of 2024, Mr. Olympia. To our winner, and new Olympia champion, Samson! O Martin Fitzwater e o Andrew Jackett, novas figuras na categoria, também integraram o top 5 de 2024 e mostraram que, apesar de não terem o pedigree dos primeiros três, começariam 2025 no mesmo altíssimo nível. Por fim, uma sombra pairava no grupo. O mutante Nick Walker se viu motivo de chacota por perder 2 edições seguidas do Grande Show e estava decidido a provar na temporada iminente que ainda pertencia ao topo do esporte. O Martin, muito esperto, conseguiu a sua primeira vitória logo após o Olympia de 24, derrotando o então campeão da Classic Physique Chris Bumstead no Praga Pro 2024. Agora, falando de 2025 em si, como todo ano, começa no Arnold Classic em março. O Derek, que diferente do Nick, do Hary e do Samson, não podia se chamar de campeão de Arnold, decidiu riscar esse objetivo da lista dele e conquistar o seu primeiro título de Arnold no seu caminho para retomar o título do Olympia. O Andrew Jackett teve a mesma ideia. O William Bonac, o Samson Dauda e o Brandon Curry também apareceram. Quando a poeira baixou, o Derek estava redimido da sua derrota no Olympia do ano anterior. Ele venceu o show em cima do homem que o destronou e apresentou o seu melhor físico mandando uma mensagem: "Eu ainda estou aqui". O Andrew Jackett, que conquistou uma merecida terceira posição nesse Arnold, viria a garantir sua vaga para o Olympia do fim do ano na FIBO Pro 2025 na Alemanha, derrotando o atleta iraniano Sas Hirati. Já o Samson Dauda, temendo se queimar ainda mais com mais uma derrota e não querendo perder a sua aura de campeão do Olympia, decidiu não competir mais até a próxima edição do Grande Show. O Derek, apesar de tudo, ainda não estava satisfeito. Ele desejava mais que tudo provar que a sua derrota no Olympia do ano anterior não passava de um golpe de azar. Ele viu então no Pittsburgh Pro, o novo grande show dos donos da federação, uma chance para tanto. O Nick Walker viu o Pittsburgh Pro da mesma maneira, uma oportunidade para sua redenção, e ele entraria no caminho do Derek como obstáculo a ser ultrapassado. O Martin Fitzwater, que já tinha sua vaga para o Olympia, ansioso para mostrar que agora realmente poderia dançar com gigantes, se juntou aos dois no palco do Pittsburgh Pro, ficando em terceiro lugar. O Derek e o Nick lutaram com unhas e dentes, do início das prévias até serem praticamente expulsos do palco, mas um campeão claro ainda assim não se anunciava. O Derek Lunsford, mesmo que de maneira controversa, escapou por um triz com um novo título, e o indignado Nick Walker se viu obrigado a conquistar sua vaga para a Olympia em sua casa, o New York Pro. Era então outubro, e os 6 atletas que se degladiaram o ano todo se encontravam em trajetória de colisão, no caminho para levar para casa o troféu mais cobiçado do fisiculturismo. Quando Samson Dauda, o atual campeão, entrou no palco nas prévias, ficou claro que ele não era o fisiculturista que conhecíamos, menor, mais magro, mirrado. O mesmo não parecia ser o caso do Nick Walker. Sua promessa tinha sido cumprida. Era o homem mais musculoso do evento, de longe. Hary Choopan nunca conseguiu replicar seu melhor físico do Arnold de 2024 e apresentou mais do mesmo. Não que mais do mesmo seja ruim para Hary Choopan. O Martin Fitzwater, que vinha de um ano bom, apresentou o melhor físico da sua carreira
e era o homem mais seco do palco, até mesmo mais que o Harry. Mas tinha um problema. Pontos de aplicação de preenchimento eram excessivamente óbvios, principalmente no seu bíceps e nas suas costas. O Andrew Jackett também se superou. Com pernas que ainda deixavam a desejar, principalmente de costas, e condicionamento insuficiente, ele foi propelido à frente do show pela sua estética inigualável e sua enorme presença de palco. A surpresa da noite, porém, foi o homem do ano, o Derek Lunsford, que replicou seu físico de março e dominou as prévias, especialmente de costas. O Nick Walker, que entrou no show esperando ganhá-lo, e o Martin Fitzwater foram surpreendentemente deixados para trás, e a disputa pelo título seguiu com os outros 4. As finais trouxeram mudanças no dia seguinte. O Harry Chopin ficava cada vez mais seco conforme os confrontos e a competição se alongavam. Já o Derek encolhia de tamanho. Ao fim da noite, o Samson Dauda sofreu uma derrota ainda maior do que o Derek havia sofrido no ano anterior. Ele caiu de atual Mr. Olympia para 4º lugar, enquanto o Martin e o Nick ficavam, respectivamente, em 5º e 6º. O Andrew Jackett inaugurou o pódio com um merecido 3º lugar, assim como no Arnold. Ao fim da segunda noite, o Derek Lunsford, por pouco, novamente, se tornou o primeiro homem a repetir o feito de Jay Cutler, retomar o título de Mr. Olympia após perdê-lo. Somou ao outro recorde que ele já detinha, que era o primeiro homem de unificar a categoria 212 Open desde Franco Columbo no fim dos anos 70. Harry Chopin, por sua vez, conquistou a sua 4ª medalha de prata, apresentando, como sempre, um físico incrível, mas não bom o suficiente. Mas espera um pouquinho, você deve ter reparado que eu disse 15 atletas no começo do vídeo. Até agora eu falei de 6. É verdade, ainda precisamos falar da 212 e da Classic Physique. Vamos rebobinar um pouquinho essa linha do tempo. Quando Keone Pearson, campeão do Olympia 212 de 2023, subiu no palco no ano seguinte para defender seu título, todos imediatamente perceberam que o show já havia acabado. Ele estava dominante, avassalador, insuperável. O homem que no ano anterior provou ser o melhor 212 do planeta, agora provava ser o melhor bodybuilder do mundo, ponto. Para piorar mais ainda a situação, o seu único e maior desafiante, o Shaun Clarida, 2 vezes campeão da 212, apresentou o pior físico da sua carreira até então. De maneira semelhante, a antiga geração de atletas da categoria mostrava claros sinais de deterioração, e ninguém podia parar o Keone. Determinado em não desistir ainda, o Shaun Clarida demitiu seu preparador Matt Jansen e decidiu competir contra Chris Bumstead e Martin Fitzwater em novembro daquele ano no Praga Pro. Mesmo que nenhum milagre pudesse ser feito naquele mês, ele já apresentou melhoras em relação ao seu físico do Olympia, ainda que tenha ficado apenas em 3º. Como ex-campeão, ele não precisaria ganhar um show para se classificar para o Olympia de 2025. Ele decidiu então voltar para a base, desenhar um novo plano de ação e voltar ao seu melhor até o Olympia seguinte. 7 meses se passaram sem nenhum desafiante aparecer. Parecia que o Olympia de 2025 na 212 seria um exato repeteco da edição anterior. O Nihat Kaya, porém, atleta turco de apenas 22 anos, estava se preparando para fazer sua estreia explosiva no Dubai Pro de 2025. Destronando Angel Calderon, figura carimbada da categoria, Nihat mostrou que vinha para ficar e apresentou um físico de uma qualidade que não se via na categoria há muitos anos. O mais impressionante é que dizem que raios não caem no mesmo lugar 2 vezes, mas apenas 2 meses depois, mais um 212 novato fez uma estreia explosiva e mostrou ter nível para competir com os 2 melhores, o brasileiro Lucas Garcia. No Texas Pro, ele trouxe de volta a brutalidade e estética dos anos 90, exibindo uma mistura de Kevin Levrone e Flex Lewis, vencendo, entre outros, um promissor Esteban Fuenque. Quando as prévias da 212 do Olympia começaram em 2025, uma grata surpresa. Shaun Clarida portava um físico novo, fresco e renovado, com condicionamento melhorado e volume adicional nas pernas e nas costas. O que prometia ser um show de um homem só, agora se desenhava como uma competição de 4 atletas, igualmente determinados em obter o troféu. O Keone Pearson, ainda por cima, buscando um volume ainda maior que no ano anterior, subiu no palco pela primeira vez com 96 quilos. O tamanho adicional prejudicou ainda mais o controle de seu abdômen, que já era o seu único ponto fraco, e o seu condicionamento piorou. O Nihat mostrou talvez ser um pouco alto para a categoria, ou apenas ainda não tiver a oportunidade de ganhar tanta massa quanto os outros 3,
porque, apesar de muito estético, condicionado e balanceado, não apresentava o mesmo volume que os outros três. O Lucas Garcia, porém, parecia estar maior ainda do que no Texas Pro, e ainda mais condicionado. Suas pernas e braços, especialmente, destoavam positivamente, e o resto do corpo não ficava muito para trás. Ao longo dos confrontos, ficou claro que ele levava leve vantagem em relação ao turco, mas ainda estava uma prateleira abaixo dos dois campeões. O Sean Clarida, mesmo próximo do seu melhor, ainda não era páreo, nem mesmo para um Keone Pearson piorado. Ao longo das finais, no dia seguinte, as prévias foram apenas confirmadas. Ninguém melhorou ou piorou muito. E ao final da noite ficou claro que Keone Pearson seria coroado 3 vezes campeão, ainda que com gosto azedo, já que provado para o mundo inteiro que o potencial do campeão da 212 era exatamente só isso, já que mal suportou a recente massa adicionada, tornando uma mudança para a categoria Open muito difícil. Com isso, são 10 atletas, faltam 5. Temos que voltar no tempo só mais uma vez, prometo, para falarmos da Classic Physique. O atual campeão da Classic e lenda do esporte, Chris Bumstead, mais uma vez dominou o palco naquele ano. Mas por ter sustentado diversas lesões e sentir vontade de focar na família, anunciou sua aposentadoria em um emocionante discurso ao fim do Olympia de 2024. Todos sabiam que isso estava por vir, mas a maior parcela do público imaginava que seu maior desafiante, Ramon Dino, ganharia mais uma vez a medalha de prata e cementaria sua posição como herdeiro do trono. Vindo de uma derrota embaraçosa no Arnold daquele ano, o Ramon subiu no palco do Olympia irreconhecível, o seu pior físico em muito tempo, e acabou afundando para 4º lugar. Em 2º lugar, desafiando o campeão em sua última dança, ficou Mike Sommerfeld, um competidor extremamente musculoso que supostamente foi capaz de aumentar a sua própria altura, e agora poderia começar a pesar alguns quilos a mais do que no ano anterior. Ramon, não tendo figurado no top 3, foi obrigado a buscar a sua vaga para o Olympia do ano seguinte, no primeiro show da temporada, ainda em outubro, o Olympia Brasil. Derrotou a jovem promessa Niall Darvin, mas não convenceu. Abriu espaço para o Niall provar que era bom o suficiente para figurar ao lado dos melhores e os envergonhar. Encarando enorme pressão e assédio dos seus compatriotas brasileiros, o Ramon decidiu mudar tudo para o ano seguinte e provar para todos e si mesmo que a sua posição na fila de sucessão nunca foi apenas um devaneio. Como eu disse, o primeiro show do ano é sempre o Arnold Classic. O Mike Sommerfeld, que visava deixar claro para todos que ele era o herdeiro do trono deixado vacante, decidiu tentar sua sorte no segundo show mais prestigiado do esporte, onde se apresentou na categoria da altura acima, mais uma vez, e derrotou o estético Logan Franklin. Ele se esquecia, porém, que um antigo ícone da categoria, também vencedor de Arnold e mestre das poses, o Ruff Diesel, estava voltando do seu período sabático, trazendo melhorias de volume impressionantes. O Ruff, para deixar a mensagem clara, sobe no palco do novo e badalado show dos donos da federação, o Pittsburgh Pro, onde enfrentaria, em uma batalha de Davi contra Golias, o gigantesco e incrivelmente condicionado Josema Beast. O Ruff tinha a graça e as proporções necessárias para ganhar por muito pouco, mas o jovem Josema virou tantos olhares para si quanto o Ruff Diesel. Eles repetiram a batalha algumas semanas depois no New York Pro, e o resultado foi novamente acirrado. O Ruff Diesel, porém, acabou levando a melhor pela segunda vez. O Josema, que assim como o Ramon havia se qualificado para o Olympia de 2025 ainda no ano anterior, decidiu recuperar suas forças e esperar para competir novamente apenas no grande palco. Restava apenas um homem do topo que ainda não estava classificado, o Niall Darvin, que não conseguiu derrotar o Ramon Dino pelo título do Olympia Brasil no ano anterior. Ele obteve então a sua vaga em Tampa, onde ele claramente sobrepujou o Matheus Menegatti, que muitos pensavam estar no mesmo nível que o Niall Darvin. Nos encontramos pela terceira vez, então, nas prévias do Mr. Olympia de 2025. Diferente da categoria 212, todos os olhos estavam voltados à Classic Physique. O Mike Sommerfeld, que vinha dizendo há um ano ter atingido 1,75 m de altura,
foi exposto várias vezes nas semanas que levaram a Olímpia por diversos youtubers, atletas e comentaristas, provando com posts antigos e fotos que talvez o Mike não passasse nem dos 1,70 m de altura. A polêmica foi tão grande que o Olímpia anunciou que iria medir novamente todos os atletas ao vivo. Porém, quando chegou o momento da transmissão das pesagens, o público se deparou com o desrespeito que foi apenas uma câmera virada para a lona que escondia o medidor de altura e a balança. Felizmente, a falta de transparência não impediu a justiça. O Mike Sommerfeld foi obrigado a competir na categoria de 1,73 m e, por consequência, teve de perder 2 quilos de última hora. Nas prévias, cada um desses 5 atletas foram meticulosamente analisados como postulantes a título assim que subiam ao palco. O Ramondino, que enfrentaria o mais duro julgamento de todos, imediatamente mostrou o que veio. Rivalizando com a sua versão de 2 anos antes, conseguiu um balanço de silhueta, muscularidade e condicionamento todos da mais alta categoria. E ao fim da sua apresentação individual, mostrou que já não era mais o príncipe caído que era até poucos momentos antes. Já o Mike Sommerfeld carregava em seu físico as consequências da sua tentativa de trapaça. Ainda muito competitivo, não igualava suas versões do Arnold e do Olímpia do ano passado, que eram quase 2 quilos mais pesadas. O Ruff Diesel não despontou nem desapontou em nenhum parâmetro. Apresentou tamanho, condições e proporções muito boas, mas não ótimas. Seu maior defeito se mostrou ser os claros pontos de preenchimento na dorsal. Os dois jovens, Niall Darvin e Josema Bicht, surpreenderam, cada um da sua forma. Josema parecia estar maior e mais seco ainda, sendo um verdadeiro freak para a Classic Physique. Faltava fluidez e alguns músculos ficavam para trás do resto, como o tríceps, mas a sua brutalidade não podia ser negada. O Niall, por sua vez, compensou com uma estética invejável a sua falta de volume bruto, com uma cintura extremamente fina e apenas as suas pernas demasiadamente grandes tiravam um pouco da sua invejável silhueta. Conforme os confrontos se alongavam, ficava claro que o Ramon, em cima daquele palco, não era o mesmo garoto tímido do passado. Tinha aura de campeão e posava como um, mesmo que tenha desenvolvido a mania chata de se mexer demais durante as poses. O Mike e o Ruff não ficaram para trás, se recusando a entregar a luta já nas prévias e deixando claro que nada estava decidido ainda. O quarto e o quinto lugar, então, seria decidido separadamente. Josema trazia sua imponência e o Niall Darvin a sua graça. Nas apresentações individuais das finais, na noite seguinte, o Ruff Diesel apresentou uma das coreografias mais belas da história recente. O Ramon, por sua vez, voltou claramente pior do que na noite anterior, talvez em poses, talvez em físico. E o Mike, com mais um dia de carb-up, parecia ter quase recuperado todo o seu volume perdido. Fato é que foi muito pouco e muito tarde. O show já havia sido decidido na noite anterior. Em quinto lugar, o pior entre os melhores, ficou o Niall Darvin, seguido por Josema em quarto. Inaugurou o pódio o Ruff Diesel, que já tinha saído de fato da disputa nos confrontos. Por fim, concretizando a sua profecia, momento que todo predestinado deve passar, Ramon foi declarado campeão da categoria Classic Physique do Olímpia de 2025. O Toguro podia, enfim, descansar em paz. Ele havia encontrado o shape inexplicável. "15 atletas vêm elevando cada vez mais o nível do nosso esporte. Porém, se há alguma coisa que a temporada de 2025 conseguiu provar, é que no final só pode haver um homem restando de pé."